Sejam todos bem-vindos a mais uma palestra da Semana do Linux, o primeiro congresso online gratuito de GNU, Linux e tecnologias livres. Sejam bem-vindos à Semana do Linux, um evento muito importante para a comunidade de software livre, entusiastas, profissionais de segurança, redes, etc., e que tem agregado muito valor ao conhecimento de vocês. Nessa palestra nós vamos falar um pouco sobre gerenciamento de segurança de TI e vamos focar na importância de termos a segurança como principal aliado nos serviços que prestamos à nossa empresa, tá? Ou a nossa empresa na qual somos assalariados, somos contratados por ela, ou terceirizando serviços, ok? Então, vamos dar início à nossa palestra. Quem sou? Tá? Meu nome é Elton Moraes, eu sou formado em Gestão e Tecnologia da Informação, também tenho uma formação em instrução de TI, ser instrutor de TI. Tenho algumas certificações do mercado com enfoque em segurança e gestão, ITV3, ISO 27002, né? Tenho a certificação CompTIA Security Plus, tenho a certificação LPI C1 e uma certificação mais focada em roteadores e firewalls da Juniper. Então, tenho certo tempo na área de segurança, tenho um enfoque na parte de gestão e segurança da informação e posso estar ajudando vocês com um pouco de conhecimento e compartilhando um pouco de conhecimento nesse tempo que estaremos juntos. A nossa palestra vai ter um enfoque bastante interessante com relação aos serviços de TI e o que nós podemos retratar com relação à segurança desses serviços. Vamos então iniciar a nossa palestra. O nosso roteiro vai estar compreendido em introdução. Vamos dar uma breve introdução sobre os serviços, sobre o que a segurança pode trazer com relação aos serviços. Vamos então ver um tema: centralizar, automatizar e controlar os serviços. A importância entre você centralizar o serviço, automatizar esse serviço e controlar esse serviço. O controle e implementação eficiente de imagens, o provisionamento. Vamos ver a instalação e implementação de software. Vamos falar um pouco sobre a segurança com relação à instalação e o desenvolvimento de softwares com relação aos serviços de TI. Tá? E gerenciamento e controle eficiente de licenças, que é uma área muito importante. E se não tivermos cuidado com o gerenciamento das licenças que obtivemos, que a empresa obteve, tá? Pode ser muito danoso financeiramente falando para a empresa, ok? Vamos ver também a verificação avançada de vulnerabilidades e gerenciamento de correções, controle de admissão na rede e eficiência por meio da configuração e do gerenciamento de correções centralizado. Esse é o nosso roteiro, vamos dar início. Nós profissionais de TI, nós temos ideia e temos vivido o seguinte dilema hoje. As empresas elas precisam fazer mais com menos. Ou seja, os profissionais de TI eles têm sido desafiados a fazer muito mais serviços, a prestar um serviço de melhor qualidade e fazer muito mais trabalhos e projetos e realizações com menos, por dizer assim, condições de realizar essa missão. Você gastando menos e realizando mais, isso é o que normalmente os gestores procuram. Né? Se você for olhar algumas empresas ou algumas vagas existentes no mercado, você vai ver que a exigência para o profissional é tamanha para aquela função e quando você vai esperar uma boa remuneração para aquilo ali, normalmente não existe esse feedback. E isso também existe na área de serviço. Né? Uma parte da segurança da informação é você ter a boa condição de oferecer um bom serviço se preocupando com a qualidade desse serviço, com a segurança com que esse serviço vai ser passado para o cliente. Tá? O cliente, seja ele aquele que você está sendo assalariado por ele, ou seja, sendo pago por ele, você carteira assinada, ou você prestando um serviço terceiro para uma outra empresa, executando ou fazendo com que o financiamento desse serviço seja de custo baixo. Então, é necessário que você faça mais com menos, mas a gente pode notar que nos últimos anos fazer mais com menos se tornou um pouco um certo karma dos negócios. Tá?
para os profissionais de TI se trata de uma novidade. Então, assim, é necessário que, normalmente a gente ouvia aquela situação. Você quer investir em TI, você não vai investir barato. Para ter coisas boas, você vai ter que investir bastante. Então, as empresas elas sempre vão buscar obter o máximo de benefícios dos recursos de TI, buscar puxar aquilo que ele tem, que ela pode dar, tá? Com o menor custo possível. Entendeu? Então, se você pode gastar menos e oferecer mais, melhor ainda. Tá? Atualmente, o verdadeiro desafio para os profissionais de TI é acompanhar a complexidade, considerando os recursos limitados. Então, se nós temos recursos limitados, então nós temos que nos preparar para... As empresas hoje em dia estão se preparando para entrar nesse dilema de fazer mais com menos, de fazer muito mais com que sua infraestrutura renda, executando menos ou gastando menos com isso. Ok? Existem relatórios globais, como a PricewaterhouseCoopers, né, de 2012 para cá, descobriu que organizações de todos os mundos, de todas as partes, sendo elas grandes ou pequenas, tá, elas têm se esforçado para acompanhar a evolução das ameaças que estão surgindo no mundo. Então, o que acontece? Essas ameaças elas estão exigindo muito mais recursos da empresa, recursos financeiros, tá, da empresa, para que haja uma proteção, para que o anel de proteção seja reforçado. Então, vamos falar um pouco sobre esse anel de proteção. Esse anel de proteção compreende aí o teu firewall de borda, compreende aí um IDS ou um IPS, tá? Seja ele uma caixa, um appliance, seja ele uma máquina virtual onde você vai montar um Snort ou algum outro sistema que você possa estar montando, tá? E se as empresas se preocupam com esse tipo de segurança, elas vão procurar uma forma de exercer essa segurança com o menor custo possível, tá bom? Então, como tem existido uma diversidade de ameaças e essa diversidade é crescente, né? De acordo com a demanda de dispositivos, é crescente também a demanda, quantidade de telefones, quantidade de aparelhos móveis, né? Quantidade de dispositivos que têm se engajado na rede, né? De uma certa forma. Então, tudo aquilo que recebe um IP, tudo aquilo que recebe uma informação da internet, ela está suscetível, está vulnerável às ameaças que existem na rede. Então, consequentemente, se existe uma gama muito maior de aparelhos, de dispositivos plugados na rede, plugados na internet, então significa que, consequentemente, as ameaças estão sendo proliferadas com maior rapidez. É necessário que o alto desempenho, você pode observar aí nesse ponto, o alto desempenho versus o baixo investimento é um grande desafio para a empresa. Tá? Os analistas e os coordenadores, os gestores de TI, eles requerem mais da empresa, requerem projetos e oferecem projetos lá para a empresa, de modo que eles necessitem de um investimento maior, enquanto a empresa quer um alto desempenho e quer baixo custo. Então, de fato, para você ter um baixo custo, você não vai ter tanto alto desempenho. Para você ter um alto desempenho, você não vai ter um baixo custo. Isso naturalmente falando. Investir em segurança é investir, de fato, é investir muito caro. É investir para a sua própria informação. Se uma empresa hoje ela não preza pela sua informação, não preza pela integridade da informação, nem pela segurança da informação como um todo, é necessário que ela repense o seu caso, sua forma de agir. Porque mesmo que essa não seja a atividade fim da empresa, de fato, a empresa pode gerar uma interdependência da TI, de modo que, se as operações de TI pararem, realmente o negócio não vai funcionar. Pode ser que o negócio tenha prejuízos. Ok? Nós podemos ver esses casos como o caso da justiça. As justiças federais elas estão totalmente automatizadas. Hoje você consegue ver processos eletrônicos, hoje você consegue ver processos pela internet. E isso foi um adianto muito grande, um passo enorme para a justiça, pelo fato de que economia de papel, economia em algumas outras áreas existentes. E, consequentemente, as vulnerabilidades para esse tipo de processo aumentam. Consequentemente, o investimento de TI vai ter que aumentar também. Teve que aumentar pelo fato de que as proteções, a informação confidencial, ela sempre necessitada de proteção maior.
para que essa informação não seja disponibilizada para mãos erradas, né? Esteja disponíveis apenas para o dono dessa informação. Nós podemos ver que a evolução e o crescimento das ameaças acompanhou, se por assim dizer, a evolução da tecnologia como um todo. Não estamos mais falando de apenas ameaças externas, né? A maior diversidade de plataformas, dispositivos, softwares e aplicativos, né, está tornando mais difícil a vida dos gerentes de TI, gerando complexidade, exaurindo recursos. Então, a gente pode ver aí diversidade de plataformas. Quais são as variadas plataformas? Por exemplo, nos vários dispositivos. Hoje você sabe que existem a grande maioria hoje tem 2 ou 3 celulares, se não existe um celular, um smartphone, existe um tablet, existe um notebook, existe um computador de mesa, existe a televisão que também já é smart, existe a geladeira, existem os dispositivos, inúmeros dispositivos que fazem com que a complexidade das informações aumentem, gerando uma certa dor de cabeça, né, para a equipe de TI e para a gerência como um todo, porque tem que pesquisar, tem que prover a segurança necessária para essa informação. Então, soluções de vários fornecedores são necessárias para que essa informação seja, de fato, suprida. Ok? As soluções de outros fornecedores vão ajudar a proteção da informação. Consequentemente, um investimento muito maior existe. Vários consoles de gerenciamento. Então, com as várias soluções existentes no mercado, vários consoles são instalados, são propostos na infraestrutura para que você possa gerenciar. E isso pode acabar atrapalhando a tua infra com relação à administração dessa informação como um todo. Tá? Imagens de vários sistemas operacionais para ambientes de grandes complexidades, de grandes máquinas, mais de 5.000 máquinas. A equipe do N2, N1, ela não vai ficar tratando máquina a máquina. Já existe a questão de você fazer várias imagens, né, daquela máquina. Existem os leasings, né, das empresas que fornecem contratos de locação de máquina para fazer renovação anual ou a cada 2 anos, dependendo do contrato que a empresa tiver. Então, existe a condição de você fazer uma imagem para aquela máquina, né, para aquele host, seja ele notebook ou desktop, e esse host ele vai fazer com que a configuração das máquinas seja repassada para os demais hardware, né? Então, a complexidade também tem aumentado nesse sentido. Vários dispositivos em rede, nós falamos aí anteriormente, né, com relação aos dispositivos inicialmente, e várias políticas existem com relação a isso. Para que isso tudo seja alinhado, né, a complexidade do ambiente ela tem que ser gerenciada de uma forma centralizada. Ok? Então, essa complexidade pode abalar a segurança e a eficiência e o crescimento da informação, o crescimento da empresa, inclusive. Se a TI não tem uma informação centralizada, não tem um controle dessa informação, então possivelmente fique difícil para uma boa administração acontecer. A complexidade cria espaço para erros e limita, né, a capacidade de gerenciar mudanças. Se existe uma mudança, existe um projeto que vai gerar uma mudança tal, se o ambiente for muito complexo e não tiver um gerenciamento correto, não tiver um gerenciamento apropriado para essa infraestrutura, então pode gerar dor de cabeça para a equipe, para a gerência, que vendeu para gestão, para administração, uma forma, vendeu aquele produto, né, dizendo que vai dar certo, dizendo que a infraestrutura vai ser bem organizada. Se a estrutura já existe, não está organizada, vai gerar desafio, vai gerar erros, vai gerar dor de cabeça, pode gerar desapontamento, e isso tem um certo problema, pode gerar um certo problema. Então, os profissionais de TI estão bastante cientes dos desafios envolvidos quando um ambiente é complexo demais. Mas o que é possível fazer para atenuá-los sem restringir as necessidades do usuário ou sobrecarregar os recursos que já estão extenuados? O que é que a gente pode fazer para restringir as necessidades, para fazer com que o ambiente, né, não sofra sobrecarga e não restrinja as necessidades dos usuários? Ou seja, você atender o teu usuário satisfatoriamente, certo? Sem ter problemas com a tua infraestrutura com relação à sobrecarga de recursos. Tá? O que a gente pode fazer com relação a isso? A gente pode observar isso, né? Tem uma pergunta muito importante, né? Então, qual seria o objetivo do gerenciamento de serviços de TI? É bastante simples, ó. Ele tem por objetivo prover um serviço com qualidade e alinhado às necessidades do negócio, buscando a redução de custo
a longo prazo. Então, nós temos aí uma pequena visão de como os processos de TI, o gerenciamento de serviços de TI pode ajudar. O gerenciamento de serviços de TI, ele trabalha com pessoas, processos e produtos. Se você entender, de fato, o gerenciamento de serviços não é só de TI, porque você pode aplicar esse processo para qualquer outro gerenciamento de serviço, gira em torno de pessoas, processos e produtos. Esses três pilares importantes do gerenciamento de serviços de TI, nesse caso, tem que funcionar em harmonia. Por quê? Se você tem pessoas qualificadas, tá? Ou seja, se você tem a união de pessoas, processos e ferramentas adequadas, bem definidas para cooperar e gerar controle total sobre os níveis de serviços acordados entre o cliente e o TI, tá? Então, se nós temos essa harmonia entre pessoas bem qualificadas, processos bem definidos e produtos ou ferramentas que sejam capazes de auxiliar as pessoas que estão gerenciando esses serviços, gerando ou dando informações, subsidiando essas pessoas com as informações, munindo essas pessoas com informações necessárias para o controle dessa informação, então elas vão conseguir cumprir os SLAs, os acordos de níveis de serviço que foram estabelecidos lá atrás. Vale lembrar que nada adianta somente um dos itens estar em pleno funcionamento, pois se a gente não tem pessoas competentes para gerir aquela informação, então não conseguiríamos desempenhar o máximo daquela informação com ferramentas ou processos de trabalhos claros. Ok? Foi claro? Então, um breve resumo. O gerenciamento de serviço de TI ela vai prover um serviço de qualidade alinhado às necessidades do negócio. Sempre lembrando que TI tem sempre que estar alinhado ao negócio. TI ela é uma ferramenta que vai auxiliar o negócio a conseguir os objetivos que ele necessita. Então, se a TI tem processos, pessoas e produtos bem definidos, nada vai adiantar se a gente não tiver um desses pilares faltosos. Se as pessoas não são qualificadas para os processos que podem estar bem definidos e os produtos que já são bem qualificados, mas se as pessoas não sabem gerir essa informação, então, consequentemente, você não vai ter um fluxo de informação satisfatório na empresa. Então, como a gente pode centralizar, automatizar e controlar as informações, tá? A automatização das principais tarefas rotineiras é importante, tá, pessoal? Vejam só o primeiro ponto. Padronizar a estratégia de uso de desktops, laptops e manter o mínimo de imagens. O que significa isso? Que nós devemos automatizar as principais tarefas rotineiras. Sendo assim, a padronização de desktops e laptops vai se tornar muito mais fácil para você gerir a infraestrutura física, né, os hosts da tua empresa. Se você tem uma empresa, por exemplo, um exemplo simples disso aí é se você tem uma empresa que tem em torno de 1.500 máquinas para gerir, tá? Dentre laptops e desktops. Essas máquinas elas vão ter que ser geridas e reinstaladas e instaladas de alguma forma. Para você otimizar o tempo, centralizar a informação, automatizar, né, controlar de uma forma satisfatória isso aí, de modo que a sua equipe não fique sobrecarregada. Então é necessário que você possa realizar ou construir imagens que possam substituir aquela máquina no momento que seja necessário. Gerenciar as definições e configurações de PCs, laptops e dispositivos inteligentes em um local centralizado. Né? Você centralizar a informação com todas as definições e configurações de PCs existentes na tua infraestrutura é importante para que você tenha um controle do teu inventário. Se você consegue inventariar isso, muito importante, abre parênteses, uma observação que eu quero deixar para você. Você ter o controle do inventário da tua empresa é extremamente importante, é essencial para que a sua empresa sobreviva a isso. A organização sobreviva, chegou a um extremo desse? Sim, claro. Por quê? Se você não controla o que você tem, se você não sabe o que você tem, como você pode controlar? Como você pode gerar valor se você não sabe o que tem valor dentro da tua estrutura? Compreende? Então, gerenciar a tua infraestrutura de forma que as informações fiquem em um único local, centralizado, pode e vai ajudar bastante na tua empresa.
ok? Implementar, terceiro ponto, implementar e manter ferramentas abrangentes de segurança, certo? Uma boa ferramenta para isso são ferramentas de antivírus. Se você tiver uma infraestrutura mais complexa, então você pode contratar aí firewalls. É necessário que exista um firewall na tua rede para você controlar a saída e a chegada de informação. Se você tiver aí um sistema de detecção de intrusão ou um sistema que seja proativo com relação a isso, né? Um IDS ou um IPS na tua rede, um sistema de proxy, um sistema de anti-spam. Então, você pode realizar essa implementação de segurança utilizando ferramentas existentes no mercado. Tá bom? Para isso é necessário um certo investimento, mas que vai ajudar bastante no controle da tua informação. Não só tecnicamente falando, mas como gerência da informação. Se você tem ferramentas como essa, você tem relatórios que podem subsidiar o gasto que você teve, o investimento que você teve para aquela aplicação. Ok? Automatizar, quarto ponto. Automatizar a distribuição de software, o gerenciamento de correções, a verificação de vulnerabilidade e outras tarefas rotineiras. É importante você ter essa tarefa bem implementada no seu ambiente. Tá? A automatização ela pode ajudar a reduzir erros, né, muitas vezes associados à execução de processos manuais em sistemas complexos. Então, se nós não conseguimos gerenciar bem e não automatizamos a distribuição de software, por exemplo, distribuição de software, muitas pessoas falam sobre o WSUS, né, que é uma ferramenta oferecida pela Microsoft de gerenciamento de licença, de gerenciamento de atualizações do sistema do Windows. Então, se você tem essa ferramenta boa utilização, você pode estar fazendo um laboratório. Antes de você aplicar essa atualização, você coloca numa máquina, veja se ela vai ser aplicada, ok? Na implementação, para que o seu ambiente não sofra com essa e você não tenha uma parada ou venha causar um incidente, tá, na tua infraestrutura. Se você tem o gerenciamento de correções bem organizado na tua empresa, bem implementado, tá? A verificação de vulnerabilidades e outras tarefas de rotina, ok? Essas verificações de vulnerabilidades, você pode estar encontrando várias ferramentas no mercado que podem estar te munindo de informações necessárias para que as vulnerabilidades dos sistemas sejam verificadas e sejam corrigidas. Não só de sistemas operativos, mas de sistemas existentes na tua infraestrutura, que você possa ter comprado, existentes ferramentas de monitoramento, tá? E etc. Essa verificação é extremamente importante, porque existem muitas vulnerabilidades provenientes do Java, existem muitas vulnerabilidades provenientes do Flash, então existe constantemente atualização dessas ferramentas. São ferramentas simples que eu estou citando como exemplo, mas é para você entender que existem, a partir da simplicidade, a partir dessas mínimas coisas que deve se prestar atenção. Existem as exceções, por exemplo, existem empresas que funcionam com determinada versão do Java, com determinada versão do Flash. Então, se essa versão não estiver naquele sistema, consequentemente, o sistema não vai funcionar. Então, deve ser algo que deve ser uma situação homologada, deve ser uma situação que deve estar bem alinhada com a gestão para que, no momento da implantação, não exista vulnerabilidades e não venha a existir inconvenientes na infraestrutura. Ok? Penúltimo ponto, o quinto ponto, né? Otimizar os orçamentos e o uso de softwares e hardware. Né? Na otimização desses recursos, então é necessário que você verifique o orçamento da tua empresa, é necessário que você... Mas na realidade isso é mais para a gestão, a parte da parte que vai tratar a informação, não da parte técnica, mas vai tratar a informação com visão gerencial. Então, você ter ferramentas que lhe deem informações necessárias para que você venha justificar o teu investimento é importantíssimo na hora de você conseguir essa informação, na hora de você conseguir o investimento necessário, a aprovação necessária para o teu ambiente. Lógico que a gestão ela vai tratar esses pontos, vai querer o porquê, vai querer ver o resultado daquele investimento. Então, se você faz investimentos que não são provenientes para você, levante, faça um estudo, faça um levantamento do que é necessário para a tua infraestrutura funcionar, otimize esse orçamento, com utilizações de software e hardware que venha a agregar valor para a sua empresa. Ok? Lembrando sempre que
as informações devem estar alinhadas, né? A TI deve estar alinhada com o negócio, ok? E, último ponto, implementar um controle de admissão na rede, um NAC, eficiente e fácil de gerenciar. O que significa esse controle de admissão na rede? Esse NAC, pessoal, é um recurso que muitas ferramentas de antivírus possuem. Como, por exemplo, você tem não só ferramentas de antivírus, mas existem appliances que fazem esse tipo de serviço. Existem, por exemplo, muitos visitantes que podem chegar na tua empresa, num determinado local da tua empresa, e está lá a tua Wi-Fi permitida lá para os visitantes, uma Wi-Fi visitantes. Então você tem uma DMZ separada, você tem uma DMZ isolada naquele lugar, e o controle de admissão de rede vai fazer com que pessoas que possam ser cadastradas utilizem aquele acesso. E esse acesso vai ser revogado depois de um determinado tempo. Existe a condição de que um visitante, uma visita empresarial possa existir num tratamento entre parceiros. Então aquele parceiro vai estar fazendo parte da tua rede naquele momento, e quando ele sair daquela rede, o controle de admissão de rede vai fazer com que aquela máquina que não está mais permitida entrar na rede possa ser liberado aquele IP, possa ser bloqueado aquele acesso. Então esse controle de admissão na rede, ou o NAC, né, vai fazer essa seleção para você. Não vai deixar a tua infraestrutura sofrer com relação a isso. Tá bom? Isso não só diz respeito ao notebook, mas como a dispositivos móveis, como tablet, celular, smartphone, tá ok? Que existem muitos hoje, e para cada pessoa, se posso dizer, cada um tem um dispositivo ou 3 dispositivos, então você tem que dimensionar bem a tua infraestrutura de modo que suporte isso, ou tenha políticas de segurança bem definidas para que a tua infraestrutura não venha sofrer com esse tipo de acesso. Controle e implementação eficiente de imagens e provisionamento. Nós estamos tocando em pontos bastante genéricos aqui, porque é necessário que nós possamos entender que a segurança ela é algo cultural. Segurança não se impõe. Existem lugares que a segurança ela é imposta por meios de documentação, e deve ser assim com relação ao alinhamento com a estratégia da empresa. Ou seja, você construir uma política de informação, uma política correta, uma política que todos obedeçam essa política, isso nada mais é do que conscientização das pessoas que estão nesse lugar. Para que o controle e a implementação eficiente de imagens, né, seja realizado, então deve-se existir a otimização de recursos. Tá? Caso sua empresa esteja considerando uma migração de versões mais antigas do Windows, a quantidade de máquinas existente seja exorbitante, seja muito grande, ou seja inviável para realizar algum tipo de ação mais rápida, tá? O gerenciamento eficiente das imagens ou provisionamento vai permitir que você padronize o sistema operacional usado em todos os dispositivos da sua rede. Existe também a possibilidade de você escolher uma solução que automatize o gerenciamento centralizado de imagens, ou seja, você tem um servidor centralizado, um servidor de imagens, tá? Que pode estar utilizando o controle dessas imagens, o provisionamento dessas imagens, tá? E pode estar sendo optado por uma solução que salve automaticamente os dados do usuário final. Ou seja, você pode encontrar uma solução de modo que você possa gerenciar a implementação eficiente das imagens e utilizar os recursos necessários da tua infraestrutura, ok? Então, a proteção e o controle de imagens inclui os seguintes fatores: senhas fortes, proteção de certificados de autenticação de cliente, muito importante isso, porque se não houver os certificados autenticados por uma unidade certificadora oficial, então sistemas podem parar e podem existir problemas. Então, um ambiente de homologação deve ser montado para que essas imagens sejam montadas. Tá? É necessário que exista isso. Né? Controles de acesso para proteger o computador de referência usado para capturar sistema operacional que você está usando para o Golden Image, ou para a imagem ouro, ou para aquela imagem padrão que você está fazendo. Tá? Então, se muitos já fizeram esse tipo de prática, você vai fazer uma imagem, você vai fazer uma máquina. Uma única máquina ela vai servir como base para todas elas. Então essa máquina deve estar protegida.
ela tem que estar com a proteção necessária para essa instalação ser bem sucedida, ok? Evita que softwares maliciosos sejam incluídos inadvertidamente na imagem. Então, nessa imagem devem ser incluídos apenas aquilo que é necessário para o bom funcionamento da empresa, o bom funcionamento do funcionário naquele momento. Certifique-se de que a imagem seja armazenada em um destino seguro, de forma que não possa ser comprometida. Tá? O armazenamento dessa informação é extremamente importante. Para que, como ela vai ser a imagem padrão, a imagem root ou a imagem raiz, ela deve estar em perfeito estado, de modo que a construção dessa imagem não seja atrapalhada, e essa imagem não tenha programas indevidamente instalados, tá? E seja armazenada num local adequado para que ela seja reutilizada. Tá bom? Mantenha correções e atualizações de segurança no sistema de referência, garantindo que todos os sistemas recém-distribuídos sejam protegidos de maneira ideal. Ou seja, estar sempre atualizando a imagem padrão é necessário para que quando existir novas atualizações, aquela atualização, aquela máquina, aquela imagem já vai estar com a atualização mais recente, não sendo necessário o consumo de banda ou de internet para aquela nova máquina se atualizar, ok? Então, são pequenas dicas que você pode estar implementando, incluindo na sua empresa. Se, como é padrão, e são muitas dicas assim que muitas vezes na rotina caímos no erro de não executá-las, sofremos com alguns ataques, com alguns problemas rotineiros. Esses problemas rotineiros fazem com que a TI possa apagar incêndios quase que todo dia. Por quê? Ao invés de se tratar pela raiz a problemática, então fica se protelando e muitas vezes acontece que a infraestrutura daquela empresa acaba passando por problemas desnecessários. Recorrência de chamados, né? E se isso existe no contrato, pode existir algum contrato com relação a isso, a sua empresa pode perder conceito com relação a isso, se você tem problemas que não são sanados pela raiz ou não são finalizados. Então ela está sempre ocorrendo e você está sempre corrigindo aquela, sempre dando uma solução paliativa e não uma solução definitiva com relação ao problema. Então você realizar o controle e implementação eficiente das imagens é necessário para que a implementação das imagens das máquinas seja bem sucedida. Mas existe uma situação, abre parênteses, e se meu ambiente existir uma quantidade de máquinas diferente? Eu tenho muitas máquinas diferentes. O ideal, pessoal, é que parte da organização, certo? É que a empresa, a companhia tenha máquinas iguais. Mas isso aí é quase que no mundo perfeito. Existem muitos contratos, requer isso muito valor financeiro para isso, mas havendo condições, eu indico que façam, tá? Mas num caso que não existe essa condição, então o que você pode fazer se existe é muito homogêneo, a tua infraestrutura aí é muito separada, tuas máquinas são muito separadas, tá? Várias marcas diferentes. Então você vai ter que gerenciar de uma forma que as tuas imagens estejam padrão para todas elas, ok? Então o mesmo conceito da proteção e controle das imagens aplica-se a máquinas diferentes também. Eu trabalho numa empresa onde o pessoal da equipe do N2, existem várias máquinas, várias marcas de vários leases diferentes da empresa, tá? De vários contratos anteriores. Então, para cada máquina diferente, existe uma imagem diferente. Existe uma imagem padrão, que quando uma máquina vai ser trocada, ela é instalada com aquela imagem padrão e assim vai. Para isso, devem existir processos bem definidos na tua infraestrutura, de forma que esses processos ou essas instalações sejam realizadas em conformidade com a tua infraestrutura. Instalação e implementação de software. A instalação e implementação de software, pessoal, existem novos softwares, novas versões surgindo todos os dias. Porque existem novos softwares e suas versões surgem praticamente todos os dias, tá, pessoal? Então, por que não dizer assim, a cada minuto, na verdade? Não é possível fazer o upgrade manual de todas as máquinas existentes no teu parque. Tá? Se você tem uma empresa pequena, beleza. Se você tem você em casa, beleza. Mas
Se você tem uma infraestrutura com 100 máquinas, vamos colocar assim, 100 máquinas apenas, 300 máquinas, você fazer manualmente seria impraticável realizar o update ou upgrade manual dessas instalações, dessas máquinas, tá? Então, você não teria mais tempo para nada. Então, você não teria um tempo hábil para fazer as suas obrigações. Porque demandas chegam. Existem muitas demandas todos os dias. Então, se essas demandas chegam, então você vai ter que cumprir, atender os chamados, atender as demandas. E você vai parar para fazer a atualização manual dessas máquinas todos os dias, né? Então, você vai perder tempo com isso. Tá? Por que tocamos nesse assunto? Porque você pode notar que em muitas empresas realmente existe, você coloca lá a configuração automática do Windows para fazer a atualização. Então você deixa a mercê da boa vontade da máquina receber a instalação. Se aquela máquina tem uma política restrita com relação à internet, então ela nunca vai ser atualizada, ficando vulnerável e causando mais problemas para a TI. Então o que é que você pode fazer? Você pode centralizar, né, utilizando a implementação de softwares que podem automatizar essas atualizações. O WSUS é um bom exemplo. Você realizar, por exemplo, se a tua infraestrutura tem muitas máquinas Linux, existem muitos servidores Linux, você pode fazer um servidor de repositório, onde essa máquina principal vai baixar todas as atualizações necessárias, você vai gerir essas atualizações, você vai verificar quais as vulnerabilidades serão corrigidas, quais aplicações irão ser colocadas nessa atualização, para que ela seja distribuída para as demais máquinas. Então, o que acontece? Você tem um servidor principal que obtém todas as atualizações, um servidor de repositório lá, padrão, e essas atualizações vão ser transmitidas para as outras máquinas, certo? De forma que elas recebam e não consumam banda de internet, certo? Porque vai estar tudo na mesma rede, ok? E sejam atualizadas bem mais rápido, em um único momento, em um único horário, se você decidir assim, em um momento menos crítico para a tua empresa. Se você tem a realização de updates ou upgrades automatizados, você tem um tempo otimizado. Então você tem tempo para... Se você sabe que existem regras de automatização para atualização, então você tem tempo para pensar em otimizar a tua infraestrutura. Você tem tempo para analisar melhor qualquer outra demanda que possa existir. Ok? Então, é interessante que você... Se não existe essa implementação na sua empresa, é interessante que você pense nessa possibilidade, leve para a tua equipe, apresente essa situação e veja a melhor forma de implementação. E isso tudo é segurança, tá? Se você tem esse controle, isso traz segurança para você, traz segurança para a sua empresa, porque você tem a informação centralizada. Se você tem a informação centralizada, consequentemente, você sabe tratar essa informação. Então, você sabe dar níveis a essa informação. E quando acontecer algum problema, você sabe onde sanar o problema. Existem aí algumas dicas com relação à implementação, tá? Por exemplo, mantenha suas opções de implementação em aberto. Além dos pacotes MSI padrão que existem no Windows, você deve escolher uma solução que dê suporte a outros tipos de arquivos executáveis, como exe, BAT, CMD. Em infraestruturas com Linux, não seria necessário que a gente pudesse ver. Então, em infraestrutura como Linux, você pode montar aquela questão do servidor de repositório, como eu havia dito antes, tá? Seja flexível com a implementação, ou seja, opções que permitam implementações por demanda programadas, vai lhe dar maior flexibilidade. Ok? Essas implementações programadas são especialmente úteis em situações que envolvem pacotes grandes, tá? Bastando apenas implementar após o expediente, em um momento menos crítico, que não venha a degradar teu ambiente, quando os transtornos à rede serão minimizados. Então, pessoal, você seja flexível quanto à implementação. Veja o melhor horário para aplicar essas implementações, tá bom? Modificação de pacotes da instalação. É importante que essa funcionalidade ofereça ainda mais a flexibilidade para você, né? Desde que possibilite a definição de parâmetros, né, de instalação para garantir a compatibilidade com as suas políticas. Então é necessário que você defina esses parâmetros com relação aos pacotes de instalação. Ok? Gerenciamento de tráfego e instalação remota. É muito importante isso aí. Redução da carga usando a tecnologia de transmissão multicast, solução remota de problemas. Então, são algumas dicas que você pode estar utilizando
para a tua infraestrutura. Tá ok? Gerenciamento e controle eficiente das licenças. Gente, se você gerencia e controla as suas licenças, você não tem problema com multas. Tá bom? Então, se você usa Linux, melhor ainda. Mas não quer dizer que você não pague licença. Existe a subscrição da Red Hat, por exemplo. Se você faz a subscrição da Red Hat, então você tem direito daquelas licenças. O sistema você não paga. Porém, se você não pagar a licença, você não atualiza. Consequentemente, se você não atualiza, não pega os repositórios oficiais, então você não tem suporte ao sistema. Compreende? Então, se você gerencia as suas licenças, a subscrição, por exemplo, da Red Hat, então você vai ter redução de custo. Ok? Se você tem a capacidade de gerenciar e controlar licenças de software de toda empresa, então os profissionais de TI vai ter um ganho nisso aí. Né? A TI como um todo vai ter um ganho nisso aí em relação à redução de custo. Tá? Além das possibilidades de redução do custo por meio da eliminação de gastos, né, excessivos com softwares desnecessários, o controle eficiente das licenças dá suporte a uma estratégia de segurança mais efetiva, quando você sabe exatamente quem está executando qual software em sua rede. É mais fácil aplicar as políticas. Então, se você tem uma estratégia de segurança mais efetiva, né, nesse caso, o gerenciamento e controle eficiente de licenças vai fazer com que você tenha uma estratégia de segurança mais efetiva, porque você vai saber quem é que está usando o quê, que tipo de licença está sendo aplicada em que servidor, entende? Então, se você tem esse controle, basta você mantê-lo atualizado, tá? E isso, consequentemente, vai lhe dar uma visibilidade completa no teu ambiente. Se você tem as licenças, você tem, suponha, 10 licenças de subscrição da Red Hat. Então, você tem lá 12 servidores, você não vai poder usar a mesma licença para os outros 2 servidores. Então, você vai ter que fazer um gerenciamento necessário, um gerenciamento correto aí para essas licenças, tá? Porque você está gastando, você está investindo nessas licenças, tá? Para que você tenha a possibilidade de realizar as atualizações oficiais dos repositórios. Então, você tem um gerenciamento e controle eficiente das licenças vai lhe dar muitas vantagens com relação a isso. E algumas etapas que podem ser adotadas, tá? Com relação aos planejamentos. Inventário de software. Você automatizar a compilação de inventário é muito importante. Gente, inventário de software vai lhe ajudar a fazer com que a sua infraestrutura seja controlada. Você saber o que tem, como eu tinha dito lá atrás. Você saber o que tem, você vai ter controle da tua infraestrutura e não vai ter problemas. Tá? Você vai gerar valor para a TI. A TI vai começar a gerar valor, além de outros fatores que fazem o valor ser gerado. Então a TI vai ser mais eficiente com relação ao inventariado dos seus softwares. Tá? Se você tem a quantidade dos softwares que você comprou, então você sabe onde é que ele vai ser usado, para que vai ser usado, com quem está sendo usado e o responsável por aquela aplicação. Okay? Planejamento de licenças. Com relação ao planejamento de licenças, né, temos aí uma pequena observação. Uma imagem clara das licenças em uso em sua empresa também tornará possível garantir que elas sejam mantidas atualizadas. Também é possível rastrear violação automaticamente. Então, se você tem um planejamento de licenças, a não divulgação dessas licenças, ou você tem um controle e pessoas, vale salientar que como a segurança é uma questão de consciência, essas licenças devem estar nas mãos de pessoas responsáveis, de pessoas que vão garantir que essas licenças não sejam divulgadas. Se elas porventura sejam divulgadas, você vai ter, consequentemente, a possibilidade de rastrear essas licenças. Ok? Inventário de hardware e rastreamento de dispositivos cai naquela mesma situação. Se você sabe o que tem na mão, você tem o poder de gerar valor com relação a isso. E, consequentemente, você vai ter relatórios bem sucintos. Ok? Você vai ter informações centralizadas que fornecem subsídios necessários, tá, para cada unidade de software e hardware utilizado na sua rede. Então, assim, se você tem um relatório, se você tem informação suficiente gerando valor, basta você utilizar o sistema de inventário que você tem. Então, se você não tem o sistema de inventário, eu aconselho a você a realizar o inventariado da sua empresa. Verificação avançada de vulnerabilidades e gerenciamento de correções.
Para a gente realizar, para você, uma empresa realizar a verificação avançada de vulnerabilidades, é necessário que exista um monitoramento contínuo de ameaças. Se você tem ferramentas na tua infraestrutura que permitem esse tipo de ação, dê a devida atenção a ela, porque essas ferramentas podem te ajudar bastante na hora de você tomar uma decisão, na hora de você tomar um direcionamento. Então, você ter ferramentas de monitoramento contínuo de ameaças, visto que essas ameaças crescem a cada dia, é muito importante. Como a constante evolução de ameaças é notória todos os dias, então o que é necessário para que você possa realizar a verificação avançada dessa necessidade? Você localizar a correção de brechas. Então o que acontece, pessoal? Um exemplo prático disso. Se você não atualiza o teu sistema, seja Linux ou Windows, tá? Se você não atualiza o teu sistema, o que é que você deve fazer? Primeiro, na minha opinião, tire ele da tomada. Brincadeira. Mas, veja só, a atualização dos sistemas evita com que brechas sejam abertas. Seja ele qualquer sistema que for, tá? Pode ser um banco de dados, pode ser um sistema da Linux, pode ser um sistema Windows, pode ser um sistema embarcado, pode ser teu celular, pode ser o teu iPad ou tablet, enfim. A atualização do sistema garante com que as brechas sejam fechadas, com que vulnerabilidades sejam corrigidas. Então é muito importante manter os sistemas atualizados. Existem algumas dicas, né, de verificação de vulnerabilidades. Por exemplo, a verificação de vulnerabilidades, ela procura, de fato, por vulnerabilidades. Procura brechas que estão abertas e possam ser que invasores explorem essas brechas sem você saber. Ok? Existem a verificação de vulnerabilidades faz com que as correções e atualizações dos sistemas sejam instalados periodicamente. Existe a interatividade com o usuário, com você ou com a infraestrutura, certo? Mas você pode automatizar esse processo, tá bom? Então, a verificação de vulnerabilidades é uma estratégia ou provém de estratégias eficientes para teu ambiente, ok? Ela implementa um conjunto de estratégias, pessoal, eficiente de gerenciamento de correções, que pode ajudar a ficar um passo à frente dos hackers, tá bom? Se você tem uma estratégia eficiente para o teu ambiente, então você está na frente de muitas vulnerabilidades. Se você não deixa toda e qualquer conexão existir, se você não deixa toda e qualquer abertura no teu sistema, se você não deixa o usuário estar acessando a internet, qualquer tipo de site, não existe um controle de acesso, existe um controle de recebimento de mensagem, de envio de e-mail, existe um controle eficiente da informação, então dificilmente, isso inclui a verificação de vulnerabilidades, inclui a correção de atualizações de sistemas, tá? Então você pode, consequentemente, estar muito à frente de muitas ameaças. Algumas dicas. Mantenha-se atualizado, mantenha seu sistema atualizado, tá, gente? Automatize. Você pode realizar a automatização, a centralização dessa informação. Volte o relógio. Então, como é que você pode fazer isso? Se der problema, volte a atualização, não aplique, ok? Por isso que é importante você ter em seu ambiente uma máquina de backup, ou melhor dizendo, uma máquina de homologação, onde essa atualização vai ser instalada primeiramente, vai ser testada, vai ser homologada para que a atualização venha entrar em produção. Tá? Um bom teste para isso é fazer com que a própria TI, instale primeiro nas suas máquinas, para que eles possam ver se as atualizações estão bem aplicadas ou não. Se vem bem a calhar no seu ambiente. Tá? Obtenha a visibilidade completa. Você saber o que tem no teu ambiente é importantíssimo. Ok? Priorize. Veja quais são as atividades mais críticas do teu ambiente. Tá? Então, além das demandas que você tem dos teus usuários e do bom atendimento que você deve prestar, então você deve priorizar quais são as necessidades do teu cliente, quais são as necessidades da tua empresa. Para que essas necessidades sejam atendidas, é necessário que o teu ambiente esteja organizado, é necessário que o teu ambiente esteja a ponto de suportar qualquer intervenção que possa acontecer. Ok? De fato, existem intervenções externas e internas, mas se você tem um ambiente priorizado, se você tem um ambiente visível para você, controlado, então você vai estar... É muito difícil uma surpresa acontecer com você. Salvo realizado pelos próprios
Administradores. Vale salientar, tá? Vamos lá. E manter os relatórios ativos, tá? Se você tem relatório, você sabe organizar o seu sistema. Você tem, né, por exemplo, a quantidade de máquinas disponíveis no teu ambiente. Você tem a quantidade de máquinas que pararam naquele momento. Você tem a quantidade de máquinas desatualizadas. Relatório é muito importante. A quantidade de informação que você tem nos relatórios pode te ajudar na tomada de decisão. Ok, pessoal? Controle de admissão na rede NAC, aquilo que nós havíamos falado, ok, anteriormente. Esse controle de admissão, pessoal, é quando você tem o controle sobre o provisionamento de imagens no teu ambiente, tá? Você também tem o controle eficiente de licenciamentos em vigor, instalação automatizada de software, verificação avançada e controle de gerenciamento de correções funcionando perfeitamente. Então, o NAC permite que os administradores de TI imponham políticas de segurança, recusando ou limitando o acesso à rede com base na conformidade do dispositivo com suas políticas. Ou seja, através de uma política centralizada, é possível que você possa aplicar na sua rede, na sua infraestrutura, políticas de segurança pré-definidas, ok? Política de senha, política de logon no seu ambiente, ok? Política de quem acessa qual diretório, ok? Então, políticas de segurança, o NAC também trabalha com isso, e você deve ter sistemas ou implementar um sistema que seja capaz de resolver essa situação para você. Algumas situações. O NAC ele impede que dispositivos não autorizados acessem a rede. Então é altamente importante que você possa estar sempre atento a dispositivos que estejam tentando burlar a sua rede, ter acessos não autorizados, ok? Ele permite detectar e identificar novos dispositivos conectados à rede. Então, se um dispositivo foi autorizado, ele detecta novos dispositivos e ele já informa que aquele dispositivo foi cadastrado na tua rede, tá bom? Forçar todos os dispositivos, inclusive sistemas convidados, a atender requisitos de segurança especificados. Existem alguns sistemas de software de VPN, por exemplo, que para você acessar aquela VPN, existem algumas políticas que, por exemplo, algumas VPNs requerem que o antivírus esteja instalado, esteja atualizado, que o teu software, que a tua máquina esteja atualizada, e existe toda uma verificação para que aquela máquina acesse a VPN. Então, existem recursos de segurança disponíveis naquela ferramenta, ok? Detectar e corrigir vulnerabilidades de endpoints, ou de pontos finais, celulares, smartphones e assim vai. Perceber e gerar relatórios de conformidade com suas políticas de segurança. Então, ele vai gerar um relatório de acordo com a política que você estabeleceu. Quantas máquinas obedecem àquela política e quantos dispositivos não obedecem. Ok, pessoal? Então, é necessário que vocês possam atentar para essas aplicabilidades do NAC. Tá bom? Existem algumas perguntas interessantes que nós devemos fazer para nós mesmos. Como, por exemplo, quem tem permissão para conectar-se à rede? Né? Então, você deve manter essas políticas, né, atualizadas. Ok, pessoal? Então, na hora de implementar um controle de acesso à rede, é importante ter uma visão clara do que você deseja. Tá? Por exemplo, permitir o uso da internet para convidados em uma área comunitária, uma área, né, permitida para visitantes. Então, faça-se essa pergunta: quem tem permissão de se conectar à rede? Né? E se tem permissão de se conectar à rede, o que é necessário? Que tipo de segurança é necessária para eu implementar naquele momento? Né? Quais serviços e recursos as pessoas têm permissão para acessar? Né? Então, se você tem aquele recurso visitante, o que é que ele vai acessar? Só a internet? Ele vai ter algum acesso na infraestrutura interna? Então, vale a pena salientar esse ponto. Tá? Quando esse acesso deve ser concedido? Vale a pena ser considerado. As pessoas têm permissão para conectar-se de quais locais? Né? A pessoa chega lá, simplesmente entra, pluga um cabo de rede lá e está funcionando? Ou as pessoas elas simplesmente chegam lá, certo? Estão na tua infraestrutura, ou elas têm que se cadastrar ou fazer uma solicitação formal para isso. Determinados tipos de grupos de usuário devem ser limitados em determinados tipos de recursos ou a determinados tipos de recursos,
ou ter o acesso restrito a determinados horários. Então você pode restringir isso aí com o controle de acesso à rede também. Tá bom? Temos aí eficiência por meio de configuração de gerenciamento de correções centralizadas. Gente, economia de tempo é dinheiro. Quanto mais você gasta, uma tarefa para ela ser eficiente, ela tem que ser terminada no tempo que ela foi predestinada. Para que ela seja eficaz, ela deve ser feita da melhor forma. Então, para ela ser eficiente e eficaz, ela tem que ter a otimização de tempo sendo feita da melhor forma. Então, para você economizar tempo e dinheiro, é necessário que você tenha uma eficiência nas configurações e no gerenciamento de correções centralizadas. Tendo essa eficiência ou tendo esse gerenciamento de correções, você otimiza recurso. Se você otimiza recurso não só de servidores ou máquinas. Recursos são pessoas. Pessoas também são recursos. Então, se você tem esse gerenciamento na tua rede, com certeza vai existir otimização de recursos. Por quê? Porque o trabalhador vai produzir mais com um tempo hábil para isso. Então, pessoal, chegamos ao fim da nossa palestra. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Se houver alguma dúvida, críticas ou sugestões, entrem em contato, mandem um e-mail para o pessoal da administração desse congresso. Vai ser muito importante para nós entendermos a sua dúvida, né? Meu e-mail vai estar, né, disponível. Se você quiser, siga a Escola Linux, ela é um grande parceiro e realizador desse evento. Então você pode estar seguindo e entrando em contato com o pessoal da Escola Linux e realizando os cursos necessários nessa área, ok? Eu agradeço a todos a presença de vocês, agradeço por esse tempo que passamos e espero ter ajudado e esclarecido algumas informações. Muitas dessas informações vocês já sabem, mas é necessário que possamos estar sempre lembrando dessas informações, porque é segurança para nós, né? A gente escutar as mesmas coisas repetidamente pode e deve ser realizado pelas nossas equipes e pela nossa gestão e pela sua gestão, porque é segurança para você, é segurança para a sua vida, é segurança para a sua empresa, é segurança para a informação como um todo, tá? Lembre-se, segurança da informação é conscientização, tá bom? Estão aí os meus contatos. Agradeço a oportunidade a todos. Tenham um ótimo evento. Obrigado. E atenção, você participante, os idealizadores do evento prepararam uma área exclusivamente para você que está assistindo este congresso. A Semana do Linux possui conteúdo, bônus, onde você terá acesso a todo o conteúdo desta palestra, como vídeos, documentos, extra e os slides que vão servir para agregar valor ao seu conhecimento. Lembre-se que tempo de preparação não é tempo perdido. Todo investimento, quando se trata de conhecimento, nunca é demais. Investir em sua carreira, no seu conhecimento e de sua equipe é de suma importância para o crescimento de sua organização. Ok? Não fique de fora. Participe, inscreva-se na área VIP e você terá acesso a conteúdos e materiais exclusivos que vão agregar valor ao seu conhecimento. Aproveite, participe.